Boa noite, aqui é a Milene, ajeitando um pouquinho a câmera e as coisas. Quem tá chegando me avisa se o som tá bom, acredito que hoje vai funcionar, a gente checou tudinho. E dá um oi aí então quem chegou, que daí eu fico sabendo quem chegou. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho bastante importante, bastante pertinente nos dias de hoje, que é a questão de pessoas tóxicas, né? E eu acho que a gente também pode ser, é claro, né? A gente tem níveis de toxicidade, a gente tem tempos, fases que a gente tá mais tóxica. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais tóxica quando eu tô no meu pré-período, né? Na minha TPM. Graças a Deus é um dia que nem eu me aguento, né? Que eu já sei que eu sou mais tóxica, eu sou mais crítica, sou pouco paciente e tudo mais. Mas hoje a gente vai ver esse tema um pouco mais a fundo. Então, quem tá chegando, me dá um oi, me fala como é que tá o som, que daí fica mais fácil para mim seguir a live, tá bom? Que entrou gente e saiu gente agora. Então, igual eu vou estar esperando pelo menos uma pessoa entrar. E no mais, tudo tranquilo com todo mundo? Então, vou estar começando devagarinho a live sobre essa questão de, vamos falar sobre pessoas tóxicas. Eu vou colocar os meus slides, que daí vocês podem ir me acompanhando. A minha imagem igual vai estar na parte bem de cima dos slides, quer dizer, vocês vão continuar conseguindo me ver, mas eu vou estar pequenininha, digamos assim, tá bom? Então, vamos lá. E hoje eu vou prestar atenção também nos comentários para que a gente possa, digamos assim, da última vez eu não prestei atenção totalmente nos comentários e acabou que ficou sem som e eu não me dei conta. Tá bom? Então vamos que vamos. Então hoje a gente vai falar sobre pessoas tóxicas, né? Como a gente, que tipo de pessoas, quais são as características, como a gente lida com essas pessoas, porque algumas pessoas a gente pode simplesmente se afastar e algumas é um pouco mais complicado, né? Quando é no ambiente de trabalho, quando é na família e coisa parecida, mas que a gente pode conversar hoje e argumentar um pouco sobre tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Vou passando os slides e a gente vai comentando então. Deixa eu só confirmar ninguém. Bom, eu vou seguindo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar falar é simples. No começo, a gente tem que se dar conta, tá? Para começo assim de conversa, que a gente não pode confundir as pessoas tóxicas, né, com aquelas que você discorda ou não se dá bem. Então, não é porque alguém, quem tá chegando aí dá um oi, né, eu vou estar falando sobre pessoas tóxicas hoje. Então, assim, o que a gente precisa primeiro separar é que existem aquelas pessoas que a gente discorda, que às vezes a gente não concorda. Por exemplo, agora, no Brasil tá muito comum isso, as pessoas de partido diferente, né, de gosta ou não gosta do Bolsonaro, ou pessoas de esporte, né, de time diferente. Essas pessoas não é porque ela não gosta do que você quer que ela é tóxica, tá? Eu acho que tem que separar bem isso, né? As pessoas normalmente possuem opiniões diferentes, né? Discordam e tudo mais, mas se você acha que todo mundo tem que concordar com você, você tem que começar a pensar que daí é um problema seu, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm histórias diferentes, então elas vão ver as coisas, expressar sobre as coisas de forma diferente de você. Isso não significa que ela é tóxica, mas se você começa a exigir que todo mundo pense como você ou faça como você que tem que começar a pensar se você não é tóxico, tá bom? Outra coisa, quando você convive o tempo todo, né, no trabalho, eventos, na sua família, pessoas tóxicas são aquelas que exalam algum tipo de sentimento, tipo veneno, que é uma característica ruim e pode afetar o seu dia a dia. Então, isso é uma coisa que é importante a gente entender.
conviver com as pessoas tóxicas, não importa onde, você vai sentir a diferença no teu próprio nível de energia. Essas pessoas normalmente te sugam, te botam para baixo, não enxergam. Eu acho que a grande característica da maioria das pessoas tóxicas é que, de maneira geral, ela não enxerga o outro, a necessidade do outro, e sim a ela mesma, o umbigo dela. Então, todas as coisas que eu vou colocar vai chegar nesse mesmo nível de alguma forma, tá bom? Então, a Elis está me dizendo oi, saudade de tu, mulher, também. Elis, só me confirma, som tá bom, todas as coisas estão bom, e tem mais 2 pessoas, me confirmem como é que tá bom? E aí eu vou seguindo falando sobre as pessoas tóxicas. Vamos lá. Há uma abundância de coisas de pessoas tóxicas que fazem, tá? E eu vou descrever algumas antes de dizer as pessoas tóxicas em si, mas eu vou falar de maneira geral. Hi, Lisa. Lisa, write to me how you feel after the consultation. How is your ear? I will read. Thank you. A Elisa é uma cliente minha aqui da Inglaterra. Eu atendi essa semana ela, que ela estava com um problema bem sério no ouvido. Então, eu quero saber como é que ela tá. Mas vamos lá, trazendo algumas características das pessoas tóxicas, né? Ela vai normalmente te manter questionando sobre qual a versão delas que você conhece. Por exemplo, tem dias que ela vai ser super amável e tem dias que você não sabe o que você fez. Você começa a questionar, mas eu fiz alguma coisa para ela? Por que ela tá brava comigo? Isso é uma coisa muito comum, porque é uma forma, é uma arma de ela fazer você se abrir, né? É uma manipulação. Então, aquela pessoa que, sei lá, tá tudo bem, daqui a pouco você pergunta, né? Você pergunta, como é que tá? O que aconteceu? E ela diz, nada. Então, uma das características é essa, você nunca sabe com quem você vai estar falando, né? Isso é muito comum com pessoas que sobem a um nível de poder. Por exemplo, ela vai para uma gerência, coisa parecida. Enquanto ela era colega, era tudo tranquilo. E aí ela passa ela é promovida de alguma forma, ou casa, né? Deixou de ser namorada, agora casa, e se transforma. É o tipo da pessoa que você depende do humor dela. Tá bom? Então, isso é uma característica forte nas pessoas tóxicas. Deixa eu só ver a resposta, Liz, tudo ótimo. Maravilha, obrigada, Liz. Outra coisa que é importante, elas são manipuladoras. E você nota muito isso quando você sente que só você contribui para a relação. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela é o tipo da pessoa que ela só aparece quando ela precisa de alguma coisa. Ela só liga quando ela precisa de alguma coisa. Ela, por exemplo, nunca dá Feliz Ano Natal, Feliz Ano Novo. Aí eu dou, daí ela dá, por exemplo, Feliz Natal, né? Mas assim, sempre que ela tem um problema, ela lembra de me ligar. Então ela passa várias coisas. Por exemplo, quando ela comprou a casa dela aqui na Inglaterra, eu fui lá ajudar a raspar a parede, fui fazer as coisas, ela pediu aspirador emprestado e daí simplesmente quando entregou não só sujo, mas não funcionando direito e tudo mais. E para a inauguração da casa dela não fui convidado, por exemplo. Entende? Então são coisas que é possível até que ela escute esse vídeo. Mas são coisas que eu vejo assim que ela sempre me liga quando ela precisa. E isso é uma coisa que você tem que começar a olhar na relação, porque senão essa pessoa cada vez quer mais. Então é você quem dá o limite, né? E vou dizer bem franco para vocês, as pessoas tóxicas, lembrem que elas não pensam em você. Então, você deve falar muitas vezes essas coisas, eu já falei para ela, por exemplo, mas não significa que ela vai escutar também, tá bom? Então, não pensem que é com você, nunca tentem levar pro lado pessoal, tá bom? Outra coisa, elas vão culpar pelos sentimentos delas e dirão que, como é que eu vou explicar? Que são seus. Ela, na verdade, ela sempre vai projetar, certo? O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, ela tá mal-humorada e ela vai olhar pra ti e dizer assim, ai, teu humor tá péssimo hoje. Ou ela tá triste e vai dizer, mas hoje tu tá impossível. Ela não olha nela, não enxerga nela, né? A Liz me escreveu aqui. Thank you, Liz. Liz, for your right for me, because appear in my front here. Então, uma das coisas é, elas não enxergam que quando elas estão mal-humoradas, quando elas não estão bem, ou coisa do gênero, elas vão enxergar, vão projetar em você,
tá? Quarta coisa, elas colocam na balança e elas colocam sempre a coisa assim, ah, você gosta mais da fulana do que de mim, ah, lá você vai almoçar, ou eu ou ela, ou eu ou isso, ou o meu ou dela, né? Então, ah, tu prefere dormir na casa do fulano, você gosta mais da ciclana, esse tipo de coisa também é extremamente tóxico, porque na verdade, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, tem muitos parentes, tenho muitas coisas, graças a Deus, né? Não fisicamente, digamos assim, mas emocionalmente eu tenho uma ótima vida, né? Agora, já passei trabalho. Mas o que que acontece? Ah, eu, por exemplo, eu vou no Brasil agora, final de fevereiro, fico todo março. E claro que eu quero ver amigos, quero ver parentes, quero fazer meu trabalho também de constelação, quero fazer várias coisas, tem muitas coisas para fazer. E algumas pessoas, isso já aconteceu em outros anos que eu fui no Brasil, ah, mas por que que tu não fica aqui? Ou fica uma semana aqui? Não, não, peraí, eu tenho 4 semanas, 5 semanas, para fazer milhões de coisas, né? Então eu até posso me encaixar em algumas coisas que valem a pena, porque eu estou indo naquela cidade, porque da última vez eu fui em 5 cidades diferentes, em algumas mais de uma vez. Então essa coisa que a pessoa. Não estou dizendo que todo mundo que me convida é tóxico, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a tendência da pessoa tóxica é que ela tem muita importância e ela tem muita dificuldade de perceber a divisão. Então, não estou dizendo que meus amigos são assim, mas eu estou dizendo que uma pessoa tóxica nesse momento ficaria muito braba, né? Até magoada, porque de repente eu não escalei uma semana para ela ou coisa do gênero. Não vou escalar para ninguém, não se preocupe. Na verdade, pessoas tóxicas não me pegam mais, mas é isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes vocês têm plano, sei lá, de viagem, disso, daquilo, aquilo outro, e a pessoa acha que você tem que fazer o que ela quer, né? E vai te fazer se sentir culpada se não fizer também. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande de não entrar nesse tipo de ladainha, tá bom? A Ivete tá aí. Oi, Ivete. Olá para você também. E vamos lá. Elas nunca se desculpam e vão torcer a história, né? Eu conheço várias pessoas assim, e infelizmente são aquelas pessoas que elas, todas as histórias dela, qualquer coisa que deu errado, nunca é culpa dela. Lembrem que toda vez que você responsabiliza qualquer coisa na tua vida, algo ou alguém, você não é o responsável pela sua vida e você perde poder porque você está dando para o outro. Então elas são eternas vítimas, nada vai acontecer de bom, até porque elas não enxergam nada de bom, né? Depois a gente vai falar que é as vítimas, né? São as pessoas tóxicas, as vítimas, né? Eu sei que tem momentos da nossa vida que a gente realmente tá em vítima, né? Tá destroçado, mas assim, essa pessoa é sempre assim, né? Então, assim, e elas nunca pedem desculpa, elas nunca reconhecem erro delas. E exatamente por isso elas vão acabando se isolando. E aí elas têm mais motivo ainda para ficar de vítima, né? Porque, claro, ninguém dá atenção e a culpa é dos outros, é claro, né? Elas nunca compartilham da alegria, assim, tipo assim, você pode trazer o melhor motivo do mundo de por que você tá alegre, sei lá, comprou uma casa, começou a namorar, tá grávida, sei lá, qualquer motivo que para você seja de bastante alegria, essa pessoa vai dizer, mas não fica muito alegre não, porque pode dar errado, porque pode não sei o quê, porque esse carro não é muito bom, ou porque essa casa tem defeito. Ela, na verdade, não consegue compartilhar a tua alegria, né? E isso é bastante triste, porque a gente acaba se afastando mesmo de não querer falar com essas pessoas, né? Deixa eu ver quem tá chegando aí, Gisele. Nós vamos falar sobre as pessoas tóxicas. Sim, não sei se dá para chamar, chamam-se mais arrogante, mas assim, a petulante também não deixa de ser, porque ela se arroga, né, muitas vezes, né? Ela rota caviar quando tá comendo carne moída, né? Vamos lá. Elas deixam as conversas inacabadas e ficam online, que elas são talentosas no tanto faz. O que quero dizer com isso? Você tá falando uma coisa, você pergunta quando é que tu vai me pagar mesmo, não sei o que lá, e aí ela diz, lindo dia hoje, né? Amanhã eu tenho compromisso, agora não posso falar sobre isso, e desaparece. Você não consegue falar com ela, ligar para ela, ela desaparece, né? É tanto faz se você tá precisando do dinheiro que você emprestou, é tanto faz se você quer resolver uma questão. Em relacionamentos, às vezes isso é muito complicado, que a pessoa simplesmente fica como se você tivesse feito uma coisa errada ao perguntar uma coisa que precisa ser perguntada. Uhum. E esse tipo de coisa é complicado, porque essas pessoas, inclusive, podem dar umas, em vez de ficar só assim,
offline, quer dizer, desaparecer ou não conversar com você, ela pode ficar estúpida e trazer outros assuntos para que você se sinta mal, por exemplo, né? Usam palavras normais com tom de voz agressivo. Por exemplo, você diz, eu não vou poder ir no teu aniversário. Tudo bem. Tudo bem se você não quer vir no meu aniversário, tudo bem se você não gosta de mim o suficiente, tudo bem se você nem lembrava do meu aniversário. Então, ela tá falando coisas afirmativas, tudo bem, né? Que seria, tá tudo bem. Mas a forma que ela dá, o tom de voz que ela dá, tá na cara que não tá tudo bem. Aí você diz, tu tá chateada? Eu não, eu tô muito bem. Eu vou comemorar meu aniversário, entendeu? Então, esse tipo de coisas são coisas bastante tóxicas, porque as pessoas não vivem para elas, mas é o que elas acham que todas as pessoas deveriam fazer, né? Por exemplo, elas trarão detalhes irrelevantes para uma conversa, assim, simplesmente para mudar o tom da conversa, né? Por exemplo, você está falando sobre uma coisa que ela precisa pagar ou fazer ou qualquer coisa do gênero. E aí ela vai trazer uma coisa assim, não, tu lembra aquele sapato teu? Tu lembra que você não me devolveu? Ou que. Eu lembro aquela vez que você quebrou um copo na minha casa. São coisas assim que ela vai trazer coisas que não teria muito a ver para desconversar, né? Ou para chamar atenção para ela e sair daquele assunto que ela não quer. E para que você nunca vá a fundo também em algumas coisas que daqui a pouco precisariam ser conversadas, reveladas, né? Faladas de alguma forma. Elas tocarão em uma ferida sua para não ter que discutir qualquer assunto. Então, uma das coisas que a gente vai falar depois também é que essas pessoas no começo, quando a gente começa a se relacionar, elas normalmente são muito maravilhosas, são muito queridas. É um príncipe que faz todas as vontades da namorada, é uma amiga que tem muita preocupação e até traz presentinho. E depois ela vai mostrando, né, vai botando as garrinhas de fora, assim, né, e você vai se dando conta que aquilo tudo que você contou para ela, porque você estava confiando, porque você gostava dela, ela vai usar aquilo como botãozinho para te colocar inseguro ou insegura, te deixar chateada, culpada, coisa parecida. Então ela vai trazer, né, essas coisinhas só para manter você num cabresto, né, abaixo, assim, baixa estima e tudo mais. Isso acontece muito em relações abusivas, e abusivas não é só violência, é abuso moral, né, mental, psicológico, e isso é muito comum se usar, né? Primeiro a pessoa é encantadora, você abre a vida, abre o coração e depois ela usa exatamente o que você abriu contra você. E isso machuca muito porque não é só você confiava, é porque aquilo é uma ferida, então te machuca e te coloca realmente para baixo, te drena a energia, né? Elas são julgadoras, né? Que é, tipo assim, é crítica mesmo, né? É muito crítica, e isso é bem complicado, porque isso machuca muitas pessoas, né? Porque nós não somos perfeitos. O grande problema que eu vejo é que eu acho que a gente porque quando a gente gosta de alguém, a gente se abre, a gente conta com essa pessoa, conta para essa pessoa as coisas e tudo mais. E eu acho que o grande golpe não é sempre o que ela diz, como ela diz, no momento que ela diz, mas principalmente porque a gente não espera dela. Então, eu acho que o impacto, a desilusão é sempre maior porque a gente não acredita que aquela pessoa está fazendo isso. Talvez qualquer estranho você dissesse, ela não me conhece, mas essa pessoa me conhece. Então é muito complicado por isso, né? Machuca muito mais. E aí vem uma frase que eu gostei bastante, que é essa, que está aparecendo agora na tela de vocês, acredito que já está aparecendo. Que é, as pessoas tóxicas não ofendem quem elas querem ofender, mas quem elas podem ofender. E vou explicar isso para deixar bem claro para vocês. Uma pessoa tóxica, às vezes ela tem toda uma relação frustrada já de casa, ou já com o chefe, ou já com não sei quem. Mas essas pessoas, muitas vezes de autoridade, ela não pode chegar lá e botar o dedo na cara, ela não pode espezinhar, ela não pode bancar arrogante, ela não pode ser a vítima, porque aquela pessoa, digamos, não vai levar aquilo de graça. Então, a pessoa tóxica é tóxica
né? Ela ofende aquela pessoa que ouve ela, que está aberta para ela, que é boa, né? Que tem uma natureza não tóxica. Por exemplo, 2 tóxicos se matam, né? Então, um algoz sempre precisa de uma vítima, e uma pessoa que é vítima sempre precisa de um algoz, né? Então, a gente precisa entender que a gente também, se a gente está atraindo muita gente tóxica, é porque de alguma forma nós estamos muito abertos para isso. Nós nos deixamos intoxicar, porque daqui a pouco a gente aprendeu a ser intoxicado lá na infância. E é isso que a gente precisa entender. Eu estou falando hoje sobre as pessoas tóxicas, mas lembrem que não é elas as malvadas e nós as boazinhas. Não, essas pessoas existem porque foram meio que criadas com essa toxicidade toda, pelo ambiente, por várias coisas, como elas entenderam o ambiente, como elas não entenderam o ambiente. E elas são atraídas por aquelas pessoas que dão esse espaço para elas. Então, nós somos responsáveis, sim, de deixar uma pessoa tóxica nos intoxicando. Aí você vai dizer, não, mas eu não quero isso. Sim, mas então depois eu vou falar mais adiante. A gente tem algumas atitudes, alguns filtros que a gente tem que fazer, porque se a gente começa a filtrar isso, a nossa vida vai mudando. No mínimo, a gente não perde um monte de energia com uma pessoa dessas, tá? Vamos ver se chegou mais alguém. Não. Vamos seguindo então. Então eu vou trazer alguns avisos importantes agora para vocês, que é, as pessoas tóxicas podem, no início da relação, meio que enfeitiçar, assim, ser mágica, tá? Elas vão parecer assim, perfeitas, redentoras, um príncipe encantado. Elas normalmente, eu comentei um pouquinho antes sobre isso, mas elas normalmente parecem muito interessantes. Porque, sei lá, elas vão ser pessoas que se expõem mais, elas vão perguntar muito sobre você, elas vão querer saber da sua vida, elas parecem pra você a melhor amiga, o melhor namorado, a melhor pessoa. Isso é no começo, tá? E é isso que a gente tem que ter um cuidado. A gente precisa ter um filtro primeiro dentro da gente, de que a gente, claro que pode conhecer pessoas maravilhosas, não é todo mundo tóxico ou coisa do gênero, mas a gente em qualquer relação deve ir com calma, tá? Desconfiem das pessoas muito maravilhosas. Dê um tempo para ela ver se ela é realmente tudo isso, tá? Seja num namoro, seja uma pessoa que não é tóxica, tá? Vai deixar, seja num namoro, amizade, sociedade, o que for, que você continue tendo as suas relações todos os amigos. Uma pessoa tóxica vai se incomodando com você ter outra vida que não para ela, tá? Então, às vezes, a gente precisa dar um tempo e enxergar se essa pessoa está nos acrescentando, não é que a gente está roubando tudo dela, não, mas se existe troca, se existe liberdade de fala, de ouvir, de todas essas coisas. A gente precisa entender porque existem pessoas fantásticas, maravilhosas, que depois se transformam, quer dizer, já eram pessoas tóxicas, tá? E a gente às vezes não quer enxergar isso, principalmente a nível de relacionamentos. A Flávia Moraes, o príncipe vira sapão. Às vezes, pior que sapão, ou sapão envenenado. Em alguns relacionamentos a coisa pode ficar muito séria, inclusive. Bom, segundo, pessoas tóxicas que criam as mais variadas dependências, tá? Isso é muito comum, por exemplo, em relacionamentos, seja de amizade ou de namoro, coisa parecida, que ela diz, não, eu faço pra ti, não, pode deixar, não, conta comigo e tudo mais, e depois isso tudo vai ser cobrado, tá? Aquela coisa que, tipo assim, não, eu posso fazer, ai, deixa que eu te ajudo, ai, deixa. E depois ela... Eu tenho a gerente do lugar que eu faço trabalho voluntário. Ela é uma pessoa super querida, ela tem 75 anos. A gente trabalha voluntário, ninguém é pago. Ela, mesmo ela sendo a gerente, trabalhando praticamente todos os dias, às vezes domingo também ela vai no charity shop. E ela é uma pessoa que ajuda muita gente. Ela ajuda na igreja, no charity shop, ela faz um monte de coisa. E esses dias quebrou o carro dela. E ela tem uma amiga que não faz praticamente nada, só vai lá pra conversar, coisa parecida. E daí ela precisou carona, porque o carro dela quebrou e ela tinha que fazer umas coisas. Essa amiga, por exemplo, não, deixa que eu faço, não sei o que lá, não sei o que lá. E as pessoas começaram, as amigas dela começaram a chegar uma semana depois, perguntando, e aí, seu carro já tá bom? E ela não tinha falado pra ninguém, né? E ela perguntou, como é que você sabe que o carro não tava legal, né? Ah, a fulana disse que te deu carona. Então ela saiu espalhando pro mundo inteiro que fez isso.
Então, são pessoas que muitas vezes, mesmo quando elas te fazem uma coisa, elas vão colocar no alto-falante, né? Então, não é nem que ela é bondosa, ela aproveita, né? E tira alguma coisa de bom para ela, né? Sinais de alerta muito comum, tá? Quando você, assim, está na presença de uma pessoa tóxica, vão desde o cansaço extremo, tá? Pouco tempo, ou ansiedade, ou nervosismo, ou você começa a se controlar, ou você tem irritação, ou falta de paciência, necessidade de fuga, e até a dificuldade, às vezes, de respirar, tá? A gente sente fisicamente quando a gente começa a conviver com uma pessoa tóxica. Algumas situações, quando a gente vê, por exemplo, em relações tipo um casamento tóxico, um chefe tóxico, essa pessoa começa a adoecer, tá? Ela pode ter pânico, ela pode ter problemas de enjoo, ela pode ter problemas de não conseguir dormir mais. Então começa com uma irritação, você se sente drenada, acaba a energia e tudo mais. E depois pode piorar muito isso, tá? Em situações onde a pessoa tá sendo abusada, né? Uma toxicidade muito grande, essa pessoa não consegue raciocinar direito, porque ela está tentando sobreviver a uma situação. Por isso a gente julga como é que uma pessoa apanhou e continua com o marido. Ela está sobrevivendo, ela quer acreditar, mas ela não racionaliza mais. Né? Isso que é uma coisa que a gente tem, essa tendência a julgar muito as pessoas, por que tá lá, eu não estaria lá. A questão, assim, eu sei que eu não estaria numa relação doentia por muito tempo, porque eu ia deixar a criatura muito enlouquecida, né? Porque eu sou muito sharp, mas as pessoas não são assim como eu, né? Eu sou terapia de joelhaço, eu pego e falo as coisas. A maioria das pessoas não, elas tentam entender o lado do outro, elas ponderam, elas não falam, né? Então, às vezes você tem toda uma carência, encontrou alguém que parecia fantástico, e daí ele faz pensar que você que tá errado, que a culpa é sua, e vai criando uma toxicidade, e você realmente vai enfraquecendo para isso, a um ponto que fisicamente você pode adoecer, entrar em depressão, bipolaridade, uma série de coisas que, não digo a química, né, mas que realmente tá te fazendo mal. Isso é totalmente possível, tá? E é sinal de alerta isso, tá? Quando você começa, aquela pessoa te faz mal, isso, aquilo, lembra que de repente tem um porquê disso tudo. Outra coisa, comportamentos e tiques mais comuns. Não existir espaço dentro delas para o outro, indiferença quanto às necessidades dos outros que passam a ser uma extensão delas próprias. Vão fazer manipulação, claro, né? Abuso emocional, crítica constante, culpabilização da pessoa, não assumir responsabilidade, agressão psicológica, verbal e até física, tá? Então, esses comportamentos são comuns a quase todas as pessoas tóxicas e, claro, tem algumas que são mais comuns a manipulação. Todos são manipulativos, mas você vai vendo assim que uns são mais agressivos, mas a vítima ela não chega a ser agressiva, mas ela é extremamente manipuladora. Então, a gente vai vendo essas características, né? Afastar a pessoa ou afastar-se da pessoa tóxica pode ser a única solução, independente de quem quer que seja. A gente vai falar mais das soluções, das coisas que pode se fazer. Mas é necessário você pensar que estratégias que você pode ter para manter essa pessoa à distância. Mas é minha mãe. Certo, limita as visitas da mamãe, seja você na casa dela, ela na sua casa, limita ambientes que tenham só vocês, duas pessoas, ou coisas do gênero, né? Porque assim, não é porque é mãe que vai ser santa, rainha do lar. A gente tem que ter, às vezes, uma diferenciação sobre essas coisas, que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, não é porque é pai virou santo, não é porque é mãe virou santa, não é porque é filho que é anjo. Eu acho que as pessoas desenvolvem os seus processos e a gente tem que cuidar o quanto isso faz bem ou mal, tá? Às vezes a gente tem que colocar certos limites, certos espaços. E aí eu gosto muito dessa frase, essa frase do Dalai Lama, que é o quê? Afaste daquelas pessoas que só chegam para compartilhar queixas, problemas, histórias desastrosas, medo e julgamento dos outros. Se alguém procura uma lata
jogar o lixo que tem dentro, que não seja a sua mente, né? O seu coração ou coisa do gênero. Então, eu acho que essa frase do Dalai Lama, apesar de ele ser um monge também e tudo mais, ela é totalmente verdadeira. Eu concordo plenamente, né? Porque existem realmente pessoas que parece que te enxergam para debruçar um monte de problema. Claro que existe diferente, por exemplo, eu sou terapeuta, então eu sou paga para as pessoas virem e trazer, seja as dores físicas, as emocionais, as mentais, e eu vou puxar isso delas e tudo mais, e a gente está num ambiente para isso. Agora, é diferente, por exemplo, se a mesma pessoa que não está me pagando a sessão, por exemplo, me enxerga na rua e começa a contar um monte de problema. Estou eu numa festa e ela começa a chorar no meu ombro. Aí é diferente. E pode, claro, às vezes um amigo precisa de um outro amigo e precisa desabafar. O que eu quero dizer é aquela pessoa que só faz isso, te enxerga para despejar lixo. E às vezes ela despeja em você, o próximo que chega ela despeja a mesma história, e ela vai alugando as pessoas com um monte de lixo, na verdade. Quando ela principalmente não assumiu responsabilidade, quer dizer, só o outro ela é a vítima, quando na verdade ela não está fazendo nada diferente para ter um resultado diferente, então você tem que entender que isso é bastante tóxico para todas as pessoas, inclusive para você. Então eu vou falar agora um pouco das pessoas, né, tóxicas em si, vou citar características de cada uma, que são as mais tradicionais em si que a gente fala a respeito, que vocês todos devem conhecer um pouco delas e que nós todos temos um pouquinho também dessas coisas, né? Então a Flávia estava falando acho que era Flávia? Não, a Gisele estava falando da questão da petulância, né? Eu acho que a petulância pode entrar nesse primeiro, Gisele, que é a questão. Deixa eu só ver quem chegou aqui também. Oi, Vete, teve aqui. Tive que me afastar de uma pessoa assim, fiquei mal. Só depois de um tempo percebi o quanto ela drenava a minha energia e que fiz bem em me afastar. Que bom que você se deu conta. Às vezes assim, a gente leva anos e a gente fica justificando, mas é minha irmã, ou é, sei lá, minha mãe, ou é minha amiga, a gente é amiga lá desde não sei quando. Só que as pessoas, às vezes, elas estão legal e depois elas vão ficando mal, e mesmo que a gente diga, por que tu não procura uma ajuda, uma terapia? Não, porque não sei o que, não, porque eu tô bem, porque... Então, assim, a gente pode tentar ajudar essas pessoas, ter compaixão e tudo mais, mas a pessoa também precisa fazer a parte dela, tá? Senão a nossa parte é não deixar que isso nos faça mal. Então vamos falar alguns. O primeiro é o arrogante, né? Existe uma grande diferença de uma pessoa ter autoconfiança, né, e uma pessoa arrogante. Lembrando que a palavra arrogante vem de arrogar, né? Como se fosse arrotar alguma coisa. E quando a gente fala arrogante, essa pessoa, quando tóxica, tá? Ela simplesmente acha que ela está melhor que o outro. E a gente está falando num nível dessa arrogância de intimidar, né? Você tenta colocar, por exemplo, se fosse no trabalho, você dá qualquer opinião e ele tem 500 críticas para dizer que você é incompetente para dar qualquer opinião. Nem ouve, sabe? Distrata a tua opinião. Isso pode ser em casa, isso pode ser com amigos. A pessoa tóxica, ela é mais intimidadora, né? Ela é mais agressiva, vamos colocar dessa forma. Então, ela nunca vai reconhecer o valor do outro, esse arrogante, né? Arrogante no sentido de se arrogar e não deixar espaço para o outro, né? O segundo é os que se vitimizam. A gente conhece várias pessoas e eu acho que a gente precisa traçar um parâmetro aqui, que existem momentos que todos nós nos vitimizamos, né? Se a gente perde alguém, por exemplo, ou alguma coisa que a gente queria muito, sei lá, um emprego, uma viagem, um voo, a gente vai se vitimizar, tá? Isso é um período, e eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem que fazer. Nós temos momentos onde nós nos sentimos realmente tristes, chateados, choramingões, reclamões e coisa parecida, mas é um período. Se esse período é a vida toda, então essa é uma pessoa tóxica. Se ela sempre tem uma coisa para reclamar, tá sol, ela reclama que tá sol e tá quente. Tá chovendo porque tá chovendo. Se tá nublado, porque tá nublado. Se ela vai sair, porque ela vai ter que sair. Se ela não tem para onde ir ou não quer sair, ficou em casa, porque ela ficou em casa. Então, não importa o que seja, ela tá sempre se vitimizando e reclamando e a culpa é sempre dos outros, aí é tóxico, tá? Agora, momentos de arrogância, momentos de vítima, todos nós temos. O problema é o quanto você estende isso e quantos tem que aguentar você nisso por muito tempo, tá bom? Outra coisa são as controladoras. São normalmente aquelas pessoas que sabem tudo como tem que fazer e tem que ser do jeito delas. Eu já
convivi com algumas pessoas assim, não consegue se criar comigo porque eu tenho uma tendência a ser controladora também, as coisas serem como eu quero, né? Principalmente se eu acredito que aquilo tá certo. Mas a pessoa tóxica, ela não dá espaço para o outro. Ela realmente tem que estar no controle todo o tempo. Não é um controle geral porque ela conhece ou sabe alguma coisa. É porque ela quer tirar do outro qualquer poder, né? Então, quando a gente está falando de pessoa tóxica, a gente está dizendo aquela pessoa que vai muitas vezes até ser estúpida, vai, como é que eu posso dizer, espezinhar, vai ser crítica a qualquer coisa que você faça, porque tem que ser do tempo, da forma dela, né? E claro, existem vários níveis, mas essas pessoas nos fazem muitas vezes sentir assim inseguras, né? Porque tipo assim, parece que nada tá bom. Daí tu faz o que ela falou, mas ainda assim não tá bom. Então a gente tem que ter um cuidado sobre isso, porque realmente vai nos deixando inseguro de estar. Por exemplo, se é um chefe que faz isso, se é um companheiro que faz isso, esse nível de insegurança pode machucar bastante a gente. Pessoas invejosas, né? Isso são muitas. E assim, ó, uma das coisas que eu vejo que é comum no Brasil, aqui, né, graças a Deus, não é, que é o tal da inveja branca. Gente, inveja é inveja, tá? Inveja é inveja. A gente tem que entender que as pessoas podem nos inspirar. Ah, me inspirou, eu também quero fazer isso. Vou seguir o teu exemplo. Isso não é inveja, tá tranquilo. Agora, aquela coisa assim, inveja, tá? É você querer aquilo que a pessoa tem. É o marido dela, é o casamento dela, é o carro dela, é o cargo dela, é o dinheiro dela. A inveja branca, não, a inveja é inveja. A gente cuida com essa coisa de inveja branca. Não invejem as pessoas, se inspirem nas pessoas. Sabe? Pensam assim, eu também quero um carro desse. O que eu preciso fazer para isso? Né? Porque às vezes as pessoas querem as coisas que os outros têm, mas não querem fazer o que os outros fizeram. Né? O quanto elas trabalharam, os contatos que elas fizeram, quantas coisas que elas fizeram para chegar ali onde elas estão. Acho que as pessoas querem as coisas prontas. Eu também quero, mas eu já sei que não funciona assim. Então eu preciso me esforçar. Para eu poder estar falando sobre isso, eu tive que estudar, tive que fazer as coisas. Foi meu domingo nisso aqui. E tipo assim, agora parece tudo muito fácil, é tudo pronto, mas não é assim. Alguém tem que fazer as coisas para elas chegarem onde a gente quer que cheguem, tá? Então essas pessoas invejosas, elas não só acham que os outros têm sorte, não é esforço, mas elas também acabam, tipo assim, desvalorizando tudo que o outro tem, né? Eu acho que é bem complicado isso, né? E outra coisa que eu tava lendo aqui assim, elas são incapazes de ficar felizes pelas conquistas que você tem, tá? Então você diz que tá grávida, mas tu já foi no médico, já fez isso? Minha amiga perdeu o nenê, sabe? Elas são incapazes de ser felizes quando a gente vai dizer assim, Milene, mas eu tenho um pouco de inveja, eu chamo de branca. Não, inveja todo mundo tem, ela não é branca, mas a gente não consegue ficar feliz pela conquista do outro, daí você tem que medir, sabe? Tipo assim, você está genuinamente feliz, você realmente está comemorando, você deu pulo de alegria porque a pessoa conseguiu tal coisa, maravilha. Agora, você consegue, pode até não falar para a pessoa, mas você consegue criticar o que ela conquistou? Então você tem que cuidar um pouquinho do seu pensamento, tá bom? Pessoas mentirosas, tá? Essas pessoas, elas são crônicas, né? Elas estão sempre criando histórias, exagerando histórias, distorcendo histórias. E aí você tem que cuidar, porque às vezes ela, por exemplo, na tua frente ela fala mal de não sei quem e na tua frente, pra você, você é fantástica, maravilhosa. Pode ter certeza que aquela pessoa que fica falando mal de todo mundo nas costas de todo mundo, também vai falar mal de você. Não pense que a pessoa fala mal dos outros só para você e você ela vai elogiar para todo mundo. Não, essa pessoa mentirosa é duas caras mesmo, ela é tóxica, e você tem que cuidar porque o que ela tá dizendo muitas vezes é um processo de manipulação, que ela tá dizendo, não, vai lá, me conta, eu vou te falar, vou falar bem para você pro chefe. Não, ela falou mal do chefe para você, ela vai falar bem de você para ele por quê? Por que você acha que com você vai ser diferente? E isso é uma desilusão que as pessoas têm. E é triste porque elas não quiseram pensar sobre isso, né? A gente pensa assim, não acredito que ela falou mal de... Não, ela vai falar mal de você porque se ela fala dos outros, ela também vai falar de você. Para de se iludir, tá? A gente às vezes é intoxicado por essas pessoas porque a gente não quer acreditar que existem pessoas que não são tão boazinhas assim. Existem pessoas negativas. Essas pessoas vão
sempre tá meio irritada, sempre tem, assim, o copo tá meio vazio, nunca tá meio cheio. As coisas não estão tão boas quanto poderiam. Elas não, mesmo que ela tenha conquistado uma coisa boa, ainda não vai ser do jeito que ela quer. Ainda vai ter alguma coisa a mais que ela tem que arranjar. Ela vai destruir relações dela mesma, dos outros, dela com a casa dela, com as coisas dela, porque ela está sempre vendo defeito. Infelizmente, ela vai ser bastante infeliz, né? Até para continuar tendo todo o material para ser negativa. Porque em vez de ela olhar o lado positivo das coisas, que vai energizar ela, ela vai estar sempre vendo o lado negativo. Isso vai drenar a energia dela. O que é uma tristeza, né? Em contrapartida, nós temos as gananciosas. Ter ambição é importante, ter um nível de ganância, né, de ambição é importante. Por quê? Porque significa que eu vou traçar metas, objetivos maiores para me conquistar, isso é importante. Mas, tipo assim, nada é suficiente. Tu quer as coisas a qualquer preço, não importa se você vai atropelar pessoas, vai falar mal de pessoas, vai, sabe, passar por cima. Isso é ganância, é tóxico e faz muito mal para as pessoas, porque às vezes a gente destrói vidas por uma ganância, né? Eu vejo isso em relacionamentos, quando uma pessoa pode ser casada e quer porque quer tal pessoa ou situação, ou por exemplo um cargo que ela daqui a pouco vai chegar lá e nem era o que ela queria, porque a pessoa gananciosa tem muito disso. O conquistar para ela tem mais valor do que chegar lá. Então, quando ela chegou naquele cargo, ela vai querer o próximo. É um Hitler da vida, né? Um Napoleão da vida. É aquela coisa que querem mais e mais e mais. Eles começam com um objetivo, mas a ganância está neles. O que dá tesão neles é querer mais. Então, mesmo que ele, sei lá, consiga conquistar. Eu lembrei agora de um caso que eu cuidei, o cara era padre, né? E a mulher não parou de rodear no padre até conseguir ficar com o padre, casar com o padre, ter filho com o padre, dispensar o padre. Entende? Ele tava na dele, mas ela foi, acabou mexendo, claro, no instinto masculino dele. Não, ele não é inocente, não tô dizendo isso, mas é aquela pessoa que chega lá naquilo que, digamos, seria impossível, porque isso dá uma adrenalina muito grande no ganancioso, mas quando ele tem, ele já não é mais o mesmo, né? Eu conheci esse padre, foi meu paciente, e ele dizia, né, no momento que casamos, né, que eu larguei, defini, largar a batina e todas as coisas, casamos, quer dizer, não tinha mais volta para mim, ela mudou. Ela mudou, tentei segurar, fazer todas as vontades, mas ela mudou. Então, eu vejo isso em muitas situações, que a pessoa vai lá e conquista alguma coisa que ela quer e chega lá, ela já não é mais feliz, porque o que levou ela lá não traz mais felicidade, né? Ela foi pelo desejo, não pelo amor de alguma coisa, ela foi pelo desejo, uma coisa de instinto nela, né? Existem também, deixa eu só ver se tem mais comentários. Não, tem sim, peraí. Amo essa mestra, obrigada, Jane Lucas, assunto top, obrigada. Neiva, boa noite para você também. Então, Jane, tô indo final de fevereiro. Acho que na primeira semana eu ainda não consegui falar com a coisa, mas na primeira semana de março provavelmente eu vou estar fazendo constelação em Porto Alegre, tá? Eu tenho que confirmar as datas primeiro onde que vai ser salão pra mim te avisar, tá bom? Beijo pra tu. Vamos lá. Pessoas julgadoras, tá? É aquelas pessoas que, como é que eu posso dizer? Parece que o telhado delas não é de vidro, né? Parece que elas simplesmente sabem e determinam, né? Uma das coisas que talvez algumas pessoas não gostem do que eu vou falar, mas eu vou dar um exemplo para vocês de uma figura pública que para mim o problema não é quem ele estava julgando, mas o fato de ele ser juiz, ele não poderia colocar publicamente antes do julgamento o veredito dele. Que vocês devem saber que é o juiz Moro. Eu sei que tem um monte de gente que acha ele um herói, isso, aquilo, aquilo outro. Mas assim, ó, antes de ele julgar, ele já tinha dado o veredito. Para mim, isso é um julgador. Milene, mas ele é juiz, ele tem que julgar, certo, mas se eu vou cuidar de um caso, eu não posso
por lei, eu não sei nem como passou isso, como passou tanta coisa no Brasil, né? Mas a questão é essa, o julgador, ele tem conclusões antes de ver todas as provas. Digamos assim, ele nem precisa ver as provas. Ele já sabe se você é bom ou mal, ele já sabe se está certo ou não. São pessoas precipitadas, são pessoas que olham, sei lá, é aquela coisa, por exemplo, para ver quantas pessoas são julgadoras, tá? Ah, a menina foi violentada. Ah, mas que roupa que ela estava usando? Mas também saiu de noite. Não, peraí, gente. Ela pode andar pelada. É um direito dela. Se o homem anda sem camisa, faz pipi na rua, coisa parecida, porque o grande problema é que a mulher foi virado objeto e aí as pessoas dizem, não, ela não pode ficar sexy. Eu sei que na moda brasileira, o funk, essas coisas todas, é muito sexualizado. Agora, daí, isso dá o direito de alguém violar alguém? Tá errado. Tá errado. Sabe? Tá muito errado. Mas porque ela bebeu. Então quer dizer que agora, porque ela bebeu, ela merece isso. São julgamentos errados. É de uma cultura machista isso. E a gente está intoxicado com esse ponto de vista. Né? Isso é triste. Foi feito, por exemplo, estudos, e até no Fantástico apareceu essas coisas há anos atrás, quando eu ainda estava no Brasil, que agora eu não vejo TV brasileira, que é tipo assim, uma mesma pessoa, tá? A mesma pessoa, vestida, bem vestida, tipo com paletó, e chamar um táxi ou coisa parecida, todo mundo para. Tem uma experiência, por exemplo, que é com uma criança. A criança tá bem arrumadinha, tá sozinha, um monte de gente para ajudar ela. Seja criança ou esse mesma pessoa vestido de mendigo, ou mal vestido, ou sujo, chama um táxi, o táxi não para. A menina vestida de mendiga, meio sujinha, expulsam ela, não enxergam ela. Né? Eu já vi várias dessas experiências, vocês também já devem ter visto. Nós somos julgadores, nós olhamos e damos veredito e a gente não se dá conta disso. Claro que a pessoa tóxica, ela está fazendo isso todo o tempo, ela tem muita maldade muitas vezes na cabeça dela, ela é muito precipitada no processo e ela faz muito mal. Porque muitas vezes você está falando alguma coisa e ela na cabeça dela está julgando você, está dando veredito e vai fazer com que você se sinta por baixo ou por menos, né? E eu acho que assim, é muito complicado porque essas pessoas não ouvem o que você realmente está falando ou explicando. Elas ouvem a partir da base de dados delas. Não, é mulher, não sei o quê. Ela parte dela, ela lembra que a pessoa tóxica é aquela que você tem muito pouca importância. É ela o centro das atenções, é o que ela pensa, é o que ela acha. E claro, tá completamente cheio das histórias dela, né? Porque a gente não pode dizer que uma pessoa tóxica é tóxica do nada. Eu acho que de alguma forma teve razões para gerar isso. Às vezes é um lar, às vezes é situações, às vezes são coisas que eu não estou, como é que eu posso dizer, justificando, mas eu estou explicando que sim, a gente ajuda a criar pessoas tóxicas, uma sociedade tóxica, uma política tóxica. Nós somos responsáveis e só quando a gente se responsabilizar é que as coisas vão mudar. Enquanto a gente acha que a culpa é sempre do outro, a gente não muda nada. É só quando eu me responsabilizo. E isso é o que mais falta numa pessoa tóxica. É a autorresponsabilidade. É assumir, é pedir desculpa, é querer mudar, é enxergar a sua falta, o seu pedaço e fazer a sua parte. Espero que não doe ninguém, mas essa é uma verdade. Vamos que vamos. Deixa eu ver se tem mais. Não tem. Ops, pulei uma coisa. As pessoas maledicentes são aquelas pessoas que facilmente ficam falando mal dos outros, tá? É uma outra pessoa que eu vou também chamar de fofoqueiro, tá? A pessoa fofoqueira é aquela pessoa... Deixa eu voltar aqui uma coisa, tá? A pessoa fofoqueira é aquela pessoa que vai estar sempre falando e aumentando um pouquinho, tá? Ela vai criar histórias na cabeça dela, que tá cheia de julgamento, que tá cheia de maledicência, que tá cheia de veneno. Ela vai especular as coisas, ela não sabe a história, mas ela já vai dizer tal coisa. Por exemplo, se diz, não, eu não vou poder ir no trabalho amanhã. Daí quando ela conta a história, ela disse que não ia poder vir hoje no trabalho, mas ela ontem saiu, porque ela estava toda arrumada quando eu vi ela.
né? Então, a maledicente não é só, ela não só transmite fatos, ela transmite fatos com julgamentos, com preconcepções e coisas do gênero. Tipo assim, ela larga uma brasinha, uma coisa no meio do papel para ver se pega fogo, né? E essas pessoas, elas vão trazendo de um para outro, né? Não pensa que alguém que fala mal de uma pessoa ou de várias pessoas para você não vai falar mal de você, tá? Eu já falei isso antes, a pessoa que fala mal de outros, ela fala de você. E outra coisa, uma frase que me disseram uma vez que eu gostei muito e eu concordo totalmente é a seguinte, presta atenção. O meu problema não é se alguém falou de mim. O meu problema é como você conseguiu se sentir confortável ouvindo isso. Deixa eu deixar bem claro nessa frase. O problema não é alguém que vai falar que a Milene é isso, aquilo, aquilo outro. O problema é você vir para mim e dizer, fulana falou isso de você. Para mim o problema é, e você disse o que para ela? Você estava confortável com o que ela estava dizendo de mim? Você deixou ela dizer? Você não falou nada? Porque esse é um grande problema. As pessoas dizem, não fui eu que falei, foi a fulana. Aí chega na fulana, não foi a ciclana. Mas quer dizer, essas pessoas estavam confortáveis e passando adiante o processo. Fico puta da vida assim. Não, assim, as pessoas podiam cortar a fofoca. As pessoas podiam cortar a maledicência. As pessoas podiam parar de transmitir coisas negativas. Mas não. Elas falam, elas botam no Facebook, elas compartilham, elas criticam, elas falam mal, elas falam... Vou dar um exemplo para vocês. Tem um monte de gente que não gosta da... Qual é o nome da menina agora? Ai, esqueci o nome dela. Mas assim, é a menina ativista em relação a aquecimento global e tudo mais. Eu não consigo lembrar o nome dela. Ela foi considerada a pessoa mais influente do mundo nesse ano que passou. Por quê? Porque ela foi tão comentada, foi tão pesquisada, foi tão tudo e tão massacrada ao mesmo tempo que ela passou a ser a pessoa que mais apareceu pesquisa a nível de Google mundial. Bom, esta menina, tá? Ela tá fazendo a parte dela no que ela acredita. Você pode não acreditar no que ela acredita, você pode não gostar como ela fala, mas ela está num foco, num objetivo que não é individual, que é pro planeta. Mas essa guria recebeu tanto hater, tanto massacrante, tanto meme, tanta crítica. A menina é autista, a menina tem... Para ela fazer o que ela tá fazendo, tem um esforço fantástico nela. Em vez de as pessoas olharem esse esforço e dizer, bom, se essa menina consegue... A Greta, agora eu lembrei do nome dela. Se essa menina consegue fazer isso, apesar de ter um espectro autista, apesar de ser tão jovem, apesar de não ter problemas de dinheiro, ela está preocupada com uma coisa que é real, que mesmo que não seja o aquecimento global, mas a gente está se autodestruindo, a gente é uma praga no planeta, por que eu não vou fazer alguma coisa boa? Por que eu não vou selecionar meu lixo em casa? Por que eu não vou fazer um trabalho voluntário? Por que eu não faço nada de bom? Eu vou ficar criticando a Greta. É isso que eu quero te dizer. As pessoas maledicentes, elas conseguem ver maldade mesmo em quem está tentando fazer uma coisa boa. Sabe? Aí você vai dizer, mas ela está se aparecendo muito. Por que ela está se aparecendo muito? Porque as pessoas estão combatendo tanto, e principalmente, claro, as partes que não querem que o que ela fale realmente siga. E mesmo que você me diga, não, Milene, o que ela está falando eu tenho certeza absoluta porque eu sou expert e eu sei que o que ela está falando é bobagem. Certo? Mas tu vai criticar uma menina com um espectro autista no que ela acredita que ela está fazendo a parte dela? Por que você não vai criticar os políticos? Por que você não vai criticar quem está roubando, quem está matando? Por que você não é hater dessas pessoas? Por que você vai ser daquela pessoa que está tentando fazer uma coisa boa? Pelo menos que ela acredita que é boa. Então, é essa diferença que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, e não é só no Brasil, que eu vejo no mundo isso, a dificuldade de selecionar fatos e definir que lado que você tá, sem necessariamente ter que combater. Isso pode ser religião, gente. Isso pode ser time de futebol. Isso pode ser política. Isso pode ser a Greta. Pode ser o que vocês quiserem. Em vez de você brigar com o outro, por que você não, de repente, estuda um pouco mais e vê que o outro está ali para fazer um contraponto? Por que você tem que combater? Por que você tem que brigar por essas coisas?
E não por um mundo melhor. Porque ninguém tá brigando com a Greta por um mundo melhor. Porque ela tá incentivando a destruir tudo. Não, as pessoas estão brigando com ela porque ela é uma menina que fala, sei lá, de forma mal criada para algumas pessoas e de uma forma agressiva para outras pessoas e ninguém tá discutindo o que ela tá falando. Tá discutindo como ela tá se aparecendo. Então, esse tipo de coisa é complicado para mim entender, porque para mim são pessoas maledicentes. E num certo nível, mas eu só falo mal da Greta. Devia falar mal de outras pessoas. De outras pessoas que estão fazendo mal. Para você, pro seu vizinho, pro cachorro da esquina. Essas pessoas, então. Porque isso não vai ser maledicência. Isso você vai estar fazendo justiça com alguma coisa. Entende a diferença? Sei que talvez algumas pessoas agora estejam ofendidas e saiam daqui. Mas para mim, é isso que as pessoas não conseguem entender, que a gente está numa sociedade que prefere criticar quem está fazendo alguma coisa para dizer, esse dinheiro deve ter vindo de não sei o quê, ela é bonita, mas deve ter dado para não sei quem, do que realmente fazer alguma coisa que vale a pena, como sociedade, né? O 10º tipo de pessoa tóxica, para sair desse assunto, é a sem caráter, tá? É a pessoa que não tem integridade ou honestidade, vai enganar, manipular e maldizer. Né? Que são aquelas pessoas que vão aproveitar qualquer circunstância para falar mal de outras pessoas, para tirar vantagem, né? Ele não é um fofoqueiro, ele é um manipulador e ele não tem a preocupação do mal que ele pode estar fazendo, tá? Então, muitas vezes eu vejo que pessoas chegam a um processo de tirar vantagem de situações quais sejam. Vou dar alguns exemplos para vocês terem noção do que eu estou chamando de mau caráter. Houve, por exemplo, o incêndio da boate ali em Passo Fundo. Qual é o nome da boate? Me falta o nome tudo. Bom, você sabe da boate que eu estou falando, morreu muitos jovens, tá? Esses jovens, na correria e tudo mais, perderam celular, uma série de coisas, tá? Muita gente, tá? Infelizmente, pegou essas situações e começou a ligar, sei lá, para deputado pedindo dinheiro porque tinha que ir lá ver um parente, pedindo um dinheiro para pegar um táxi para ir não sei aonde, sabe? Gente pedindo dinheiro para fazer alguma coisa em função das vítimas da boate. Gente que aproveitou isso para ganhar dinheiro. Não era a parente da vítima, não era alguém que ia ajudar alguma coisa, sabe? É que nem nessas situações pedir dinheiro de doação para fazer não sei o que, o dinheiro é para a pessoa. Isso é extremamente de mau caráter, é extremamente de mau caráter, sabe? Roubar, por exemplo, a pessoa tá bêbada e você realmente levar ela para fazer sexo, é mau caratismo. É mau caratismo, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, não interessa. É mau caráter, você está tirando vantagem, realmente mesmo que esteja destruindo alguém, né? Que acontece muito e as pessoas não querem enxergar isso como um mau caráter, uma namorada ou um namorado terminar e se colocar as coisas de intimidade na rede social. Isso é mau caráter, sabe? E as pessoas ficam, mas ela fez isso, mas ela fez aquilo. É mau caráter, é mau caráter, é expor essa pessoa, é destruir a vida dessa pessoa. Tá? Tem gente que se suicida por isso. Tem muito jovem que se suicida por isso. E as pessoas não querem ver o mau caráter que está por trás disso. Vou dar mais uma coisa para vocês pensarem um pouquinho. Se discute na questão de aborto, tá? Só mulher. Sou contra o aborto, acho que o aborto não é o caminho, mas o caminho seria que essa mulher e este pai, ela não fez sozinha, tivessem responsabilização. Tivessem alguma coisa de prevenção que não é feito no Brasil, de educação sexual que não é feito, e cada vez que se faz uma cartilha, vai lá os evangélicos ficam enlouquecidos. Não, gente. Existe um pai e uma mãe. Tudo se bota no da mulher. Tudo é culpa da mulher. Isso é mau caráter. A última vez estava fazendo lá, para decidir as questões de aborto, não tinha uma mulher na mesa de médicos para falar sobre essas questões de aborto. Como que, se é na mulher a gravidez, como é que não é a representação para decidir sobre essas leis não é feminina? Como que não é feminina? Mas seguimos adiante que eu já tô milhão. Em Santa Maria, estava em Passo Fundo. E a Boate Kiss. Obrigada, Ivete. O livro Mentes Perigosas fala claramente desse tipo de pessoas.
Obrigada pela contribuição, Ivete. Podem contribuir. De vez em quando eu leio. Então, vamos lá. Vamos lá que hoje eu tô realmente a milhão. Uma das coisas que é importante, e é um recado, na verdade, que eu vou dar para vocês, é que toda vez que vocês tiverem alguma coisa que tem importância para vocês, tá? Se tem uma viagem programada, uma casa que você vai comprar, alguma coisa, tá? Compartilhe apenas com as pessoas que podem ajudar com informação, com apoio. Quando encontrar, tá, pessoas negativas, não abra a boca. Assim, ó, é sério, gente. Até você conseguir realizar as coisas, não abra a boca. A possibilidade de dar um monte de coisa errada é muito grande. Tá? Essa frase não é minha, é do Israel Mori Aivo, não sei quem é, mas eu gostei da frase, porque é uma verdade. A gente às vezes tá cheio de pessoas, como eu digo, que dizem que a inveja branca. Não, você vai partilhar alguma coisa só para quem contribua com o que você quer, alguém que deseje no teu sucesso. E agora vamos falar um pouquinho das coisas um pouco mais leves, né? Porque a Milene tá entusiasmada hoje, então tá que tá, né? A milhão. Então agora a gente tá indo para os finalmente já. Que é o seguinte: uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente percebe que a pessoa é tóxica é se afastar, tá? Às vezes é no próprio ambiente, mesmo que a gente trabalhe com essa pessoa, o que você puder manter distância, menos papo, ou até se colocar, não, hoje eu não tô muito bem, desculpa, e se afastar. Ah, por que você não tá bem? Não, eu não quero conversar sobre isso. Não! Você precisa desse afastamento, que mesmo que não seja fisicamente muito longe, porque você trabalha com essa pessoa, você precisa de um afastamento de entrega, de abertura com essa pessoa. Você precisa criar filtros com essa pessoa. Tá? Por quê? Porque não vale a pena você se esforçar e ser o queridinho com essa pessoa, porque ela vai puxar tudo que ela pode para depois apertar todos os botãozinhos. Então se afaste, pare dessa coisa de bom samaritano que você vai mudar alguém, você não vai mudar. É teu namorado, tá controlando que roupa que tu vai colocar, se você pode usar batom ou não, se você tá fazendo isso ou fazendo aquilo, se você tá gordo ou magra. Começa a colocar limite. Se essa pessoa não respeita limite, não enxerga você, começa a pensar realmente se é o que você quer pro teu futuro, porque aquilo ali não vai melhorar. Não pensa que você vai mudar a pessoa, você não muda as pessoas. Quanto muito você consegue mudar você. E tem muito esforço nisso. Eu mesmo quero ser uma pessoa mais gentil, mais querida, mas tem muito esforço nisso. Quando eu vejo, eu já tô, milhão. Então... Procure se afastar se a coisa não está. Eu botei um post, eu acho que foi a semana passada, que se você tem que forçar para aquilo ali funcionar, seja o sapato, o relacionamento, o que for, não é seu número, não tá certo. Você precisa forçar para entrar no sapato, forçar para entrar na roupa, forçar para manter o relacionamento, não é teu número, se afastar. E vamos que vamos. 2. Admitir que o seu comportamento é nocivo, tá? Tipo assim, você precisa falar para essa pessoa de forma clara sabe, clara, como eu já falei para várias pessoas, tipo assim, olha o jeito que tu tá falando comigo. Ou, por que você acha que eu tenho que fazer isso para você? Ou que eu tenho que fazer todo o tempo? De quem é essa obrigação? Ou de quem é isso? Ou de quem é aquilo? Você precisa ser claro, você precisa mostrar para ela que você não tá entrando no jogo dela. Ela chega pra você, você viu o que a fulana falou? Não, não vi, não quero saber, tô ocupada aqui. Ai, tá mal-humorada? Não. É só porque a vida do outro não me diz respeito. Ah, tu viu? Fulana parece uma puta, não sei o que lá, não sei o que lá. Pra quem? Deixa ela se vestir. Sabe? Esse tipo de corte mostra que você... Porque isso é uma das coisas que no Brasil é muito mais claro pra mim do que em outros lugares. O brasileiro gosta de uma fofoca. Né? Uma pessoa começa a falar uma coisa e ele dá todo o ouvido, ele não corta o assunto. Então, pense se você corta o assunto quando alguém tá vindo falar mal de alguém. Se você diz, ai não, mas a pessoa vai ficar chateada comigo. Ela vai falar mal de você mesmo, sabe? Vê se você consegue cortar, se você não consegue não se sentir confortável com a fofoca alheia. Uhum. Eu tive um lugar era uma clínica que eu tinha montado, e uma das regras era não podia haver fofoca, tá? Porque eu sei que é uma das coisas que mais dá problema em ambientes. Bom,
começou a sair fofoca daqui, fofoca de lá, sou eu investigando para saber da onde tá vindo isso. Não sei quem veio me trazer, não sei o que, da onde veio, da onde veio, da onde veio, chega lá na raiz era sempre a mesma. A gente era uma clínica com várias salas, vários profissionais, inclusive uma livraria e produtos esotéricos e uma parte de lanches mais naturais. Ah, e a querida dos lanches era a central. E aí até que eu conseguisse realmente, olha, já tinha, todo mês a gente tinha reunião e tudo mais, se falava sobre a questão, não fofoqueia, não fala do outro, não sei o que lá. Se tiver algum problema, vai lá e fala com a pessoa, ou fala comigo, mas não sai espalhando as coisas. E, bom, quando assim, tive todas as provas em plena reunião, eu digo assim, fulana, é você quem está levando e trazendo as informações. Tá fofoqueando, e isso é a primeira regra, não pode fazer isso aqui. Eu disse, eu não faço fofoca. Eu só informo as pessoas. Só que a tua informação tá cheia de opinião, é fofoca. E foi um custo para ela, porque ela seguiu informando com opinião, né? Que esse é o nosso grande problema hoje na publicidade, principalmente no jornalismo, de maneira geral no Brasil, é que as coisas estão muito cheias de opinião. Então, elas não estão passando fatos, elas estão passando com música no fundo, emoção, com opinião. E esse é um grande problema. As pessoas que não leem, as pessoas que não se informam com mais de uma fonte, simplesmente são obrigadas, por ignorância, a aceitar o que só um canal de TV fala, ou só uma opinião fala, ou coisa parecida. Então elas não pensam, elas estão informando a opinião dos outros, né? Que muitas vezes é negativa, que é errada. Outra coisa, diga-lhe, né? Diga para a pessoa o que ela tá fazendo. Porque, às vezes, mesmo que não seja com você, tá? Num caso de bullying, de abuso, de rispidez e de estupidez ou coisa parecida, às vezes você vai dizer, olha o jeito que você está falando. E, principalmente, se você tem qualquer nível, ou poder ou status, essa pessoa vai ouvir muito, tá? Se você não tem, ela não te conhece, vai pelo menos dar um impacto nela. Às vezes a gente não quer se meter, porque não é problema meu, né? Briga de casal, a gente não mete a colher, não sei o que lá. Não, a colher realmente não vai resolver nada. Mas se você tá vendo alguém agredir alguém, pode ser criança, adulto, coisa parecida, você pode dar um toque, você pode dar uma parada, você pode dar uma surpreendida, porque às vezes a pessoa está perdendo o controle por N razões, tentando não julgar. Mas isso não dá a ela direito a agredir de que forma seja qualquer pessoa. Então, a gente precisa muitas vezes dessa parada. Eu vejo, por exemplo, você sabe que eu subo sangue, né? Falo as coisas, né? Talhando, assim, a gema. E, às vezes, eu preciso também. Tipo assim, calma, Milene, calma, você não vai resolver o mundo. E é verdade, entende? Então, eu não tô querendo justificar as pessoas que são agressivas. Eu tô querendo dizer que sim, é função nossa, que não estamos ali, dá uma parada, dá uma alertada, dá uma acordada na pessoa. Todo mundo às vezes precisa disso. Então, dizer para essa pessoa muitas vezes é importante. Tipo assim, você tá me incomodando quando você faz tal coisa, quando você brinca, quando você debocha, quando você dá esse apelido, você me incomoda. Às vezes é necessário você dizer porque ela não tá se incomodando, ela tá se divertindo muitas vezes nas suas custas. Então é importante que você fale, tá? É muito importante que você fale. Vamos lá. Tá ótimo. Obrigada, Clarine. Então, vamos que vamos. Quarta coisa, né? Seja energético. No sentido de não permitir, de não dar mais vazão, de não dar mais espaço ou liberdade para essa pessoa seguir falando, fazendo, repetindo alguma coisa que te incomoda. Né? Outra coisa que eu acho que é extremamente importante, para mim, talvez seja uma das coisas mais importantes, é que a toxicidade dessa pessoa não é pessoal, tá? Ela não é pra você. Essa pessoa é com todo mundo, porque às vezes as pessoas, principalmente em relacionamento, seja de pais e filhos, seja marido e mulher, seja de chefe, aquela pessoa é tóxica, ela é com todos, não é uma coisa que você fez. E uma das coisas que mais destrói essas relações é a sensação de se sentir culpado. O que eu fiz, o que eu tô fazendo, e essa pessoa tenta fazer melhor. Existe uma historinha
que eu achei fantástica, até eu tenho que cuidar porque o tempo já passou, porque eu já tinha que ter parado essa live, mas não parei ainda. Mas a historinha, vou encurtar bem ela, que era bem simples. O marido chegou para a mulher de manhã, cedo, encheu ela de beijo, acordou ela, levantou e estava cantarolando, e a mulher disse, ai, não dá pra te cantar baixo, que barulho, essa hora da manhã, não sei o que lá. Tá, no outro dia ele resolveu fazer diferente. Então, ele acordou, saiu em silêncio, estava no café da manhã, e ela disse, pô, tu não podia ter me acordado, agora eu tô atrasada, não sei o que lá. Daí ele disse, pensou, bom, se eu canto, eu acordo ela, ela me xinga, se eu faço silêncio, ela me xinga. Daí ele tentou uma terceira forma, acordar ela, mas meio que em silêncio. Só dizer bom dia, são 9 horas, sair, fazer o café da manhã. E ainda assim ela brigou, tipo, o que eu te fiz, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, daí ele decidiu assim, o que eu faço, tá, para que ela fique contente, né, porque eu não quero começar meu dia brigando ou recebendo xingão. E disse, bom, o que eu vou fazer amanhã eu vou dar um safanão dela de manhã, já, né, para que ela tenha razão para brigar dela, pode brigar comigo. E a mulher, enquanto ele estava pensando nisso, a mulher estava pensando o quê? Não, ele está tentando me agradar, eu estou sempre reclamando com ele. Amanhã não importa o que ele faça, eu não vou dizer nada. No outro dia de manhã, ela acorda e ele dá pá, um tapa na testa dela. Acorda aí, mulher. E ela tinha se prometido que ela não ia brigar. E ela não brigou. E ele disse, bah, mas tu viu? Essa mulher gosta de tapa. Então, assim, entendam que uma pessoa tóxica é uma pessoa que às vezes... E não é que ela seja o tempo todo tóxica, às vezes ela tá mal-humorada. Não é pessoal, tá? Uma pessoa que no trânsito tá te buzinando e te xingando não é com você. Ela tá muito mal, certo? Uma pessoa que lá tá fazendo fofoca, não importa o que você faça, ela vai criar alguma coisa para falar mal de você. Então, você precisa entender que a pessoa tóxica não é tóxica porque é você. Ela é tóxica porque ela é tóxica. Entenderam? Isso é a coisa mais importante que você tem que entender. A pessoa tóxica não é tóxica por você, porque você fez alguma coisa. Ela é tóxica. Ponto. Tá? Se vocês pegarem isso do que eu falei hoje, tudo, valeu. Porque isso é a mais importante, é não levar para o lado pessoal. Porque quando você leva para o lado pessoal, que seja o que ela falou, que seja o julgamento, que seja a falta de importância, as críticas, as fofocas, todas essas coisas, quando você leva para o pessoal, te machucam. Quando você entende que essa pessoa é assim e ela está com algum problema, acabou o problema. Entende? É muito mais fácil de lidar com isso. Muito mais fácil. E vamos lá. Pratique a compaixão. Afinal, essas pessoas têm um histórico, têm uma bagagem que elas estão tentando despejar em você. Elas têm um lixo que elas não querem dar conta, que elas não querem se responsabilizar e tem que jogar em alguém. Seja agressivamente, seja de vitimice, seja do que for, de drama, fofoca, o que for, ela quer uma lata de lixo. Mas pratique a compaixão, entende? Abra um espaço que você queira. Por tempo que você queira, da forma que você queira. No sentido, ela precisa de ajuda. Agora, você não vai salvar e nem vai mudar ela, tá? Mas você pode ser uma pessoa que, às vezes, possa ouvir ela, porque às vezes a gente tem fases tóxicas, né? E as fases tóxicas, a gente realmente precisa de um bom amigo. E a gente pode ser tóxico e não se dar conta. A culpa é sempre do outro. Então, às vezes, alguém que tenha compaixão e que consiga nos ouvir e fazer a gente pensar sobre o que a gente está vendo, falando, sobre o ponto de vista que a gente está tendo. Hoje, por exemplo, eu estava no telefone com uma mãe, ela é minha paciente, a filha dela, e agora ela quer trazer o marido. E ela começou a dizer, porque a minha filha, ela é muito influenciável, a minha filha, eu tenho medo que ela vai fazer muita besteira, porque todo mundo leva ela. Eu falei, para. Você já rotulou a tua filha e você agora, tudo que ela fizer, você vai confirmar como você tem razão. A tua filha, todas as pessoas que têm flexibilidade como tem, a tua filha, são criativas. São pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro. Então, em vez de você rotular ela pelo negativo, converse com ela, aprenda a fazer com que ela pense por ela. Porque ela estava querendo definir o que era melhor para o futuro da filha dela. E não é assim que ela vai ajudar. Não é controlando.
né? Mas é complicado, eu entendo que é complicado porque a gente sempre quer o melhor para os filhos. Agora a gente tem que entender que o melhor para os filhos é o que é bom para os filhos, não o que eu acho que é bom, ou o que eu acho que ele tem que realizar porque eu acho que é bom, né? Eu preciso dar um espaço. E, na verdade, a gente forma os filhos para que eles tomem as decisões. Você tomar as decisões pelos filhos, você está fazendo um desserviço, né? Você está tornando eles, como é que a gente chama? Incapazes de fazer as coisas. Eles têm que ser capazes de errar, aprender com o erro, assim como nós, né? Ninguém é perfeito, nasceu perfeito ou pronto. E mesmo quando a gente acha que está fazendo a coisa certa, depois a gente descobre que não é mais o que a gente quer. Então, não julgue tão facilmente o outro. Entenda um pouquinho, pratique compaixão, mas também não perca seu espaço, tá? Praticar compaixão não é ser bobo do outro. Planeta está ótima, não tem mais comentários, maravilha. Tô enchendo vocês, né? Vamos lá. Reserve um tempo para você. Às vezes a gente tem pessoas tóxicas que são da nossa família, do nosso trabalho. E a gente vai conviver com elas. Tem coisas que a gente pode até se afastar um pouco, falar isso, aquilo, tá. Mas assim, isso drena a nossa energia, é cansativo, né? Então, cria um espaço. Às vezes você precisa estar afastado, às vezes você não precisa em todas as festas da firma, da família, ou coisas que te incomodem. Crie um espaço, crie lugares e hábitos para recarregar sua energia. Às vezes a gente tem um lugar que é estressante, então a gente vai fazer yoga depois, ou fazer respiração, ou ir para sua igreja, ou fazer o que você quiser. Mas crie um espaço, porque se eu tenho que conviver com pessoas tóxicas, por mais que eu não leve para o lado pessoal e consiga falar as coisas e dê limites, isso também cansa. Então abra esse espaço para você, tá? Para se cuidar. Não tome esse comportamento de maneira pessoal e repetir, botei todo em vermelho aqui embaixo, por isso. Porque para mim é o mais importante, tá? Essas pessoas não estão fazendo para você. Elas são assim. Vamos pensar um pouquinho se a gente é tóxico? Vamos pensar um pouquinho para não ser mais uma pessoa tóxica? Vamos lá. Então, sim, a vida é difícil. Mas não faça da reclamação e da toxicidade um hábito, uma válvula de escape. Eu acho que às vezes as pessoas estão tão acostumadas a olhar o lado negativo da vida, a reclamar, porque tá, tipo assim, eu vejo nos comentários do Face, né? Quando é que vai vir o verão? Daí chega o verão. Quando é que vai vir o inverno? Tá chovendo. Que droga que tá chovendo. Daí não chove. Tá tudo secando, queimando. Daí, sabe? Se dê conta quais são quais são os comentários que você traz todos os dias e que você traz para as pessoas. É bom dia? Hoje o dia tá muito bom. Que bom que tá quente. Assim eu vou desejar o inverno chegar, e quando o inverno chegar vai ser bom, sabe? Tipo assim, comece a filtrar um pouco do que você faz. E aí vamos lá. E se a gente enaltecesse ao invés de depreciar? E se a gente procurasse valores nas pessoas em vez de defeitos? Né? Seja no que a gente está fazendo no dia, se a gente olhasse o lado bom das coisas, como seria? Né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que começar a analisar que a gente faz ou não faz. Né? E se a gente agisse ao invés de reclamar? Porque, por exemplo, gente, uma das coisas que é bem legal, indico para todo mundo, a gente tem não é um órgão, vou chamar aqui uma associação, Mulheres do Brasil, tá? Esse Mulheres do Brasil tem no mundo. Eu mesma, semana passada, conheci, fui no encontro de Mulheres do Brasil lá, e é só falando português, só para brasileiras lá em Londres. Eu tenho uma amiga, a Francine, que foi lá na Inglaterra, na Alemanha que ela mora, tem no Brasil. Esse Mulheres do Brasil, eles têm várias frentes para a mulher, seja na questão de violência, de bem-estar, de direitos da mulher, de empreendedorismo. É mulheres brasileiras que ajudam mulheres. A ideia não é nada contra os homens, é a favor das mulheres. Essa é a regra. Não é alguma coisa em relação aos homens, é em relação às mulheres. Nós cuidamos das mulheres. Então, Mulheres do Brasil, vocês podem procurar Mulheres do Brasil como site e tudo mais, se inscrever, descobrir. Eles têm vários movimentos, um monte de gente trabalhando voluntário, seja encontros, uma série de coisas que pode ajudar as mulheres do Brasil, porque essa é a intenção. Não importa onde está essa mulher. Então, em vez de ficar reclamando, por que não agir? Por que não se encontrar com coisas boas, por exemplo, né? Como Mulheres do Brasil.
ouvíssemos ao invés de falar? E se a gente só ouvisse? Né? Porque a maioria de nós, a pessoa começa a ouvir e você começa a planejar a resposta que vai dar. Né? Então você já parou de ouvir. Quando você começa a pensar na resposta que você vai dar, você já não está ouvindo mais. E aí você coloca, tipo assim, eu digo, eu tô na dúvida se eu faço, sei lá, se eu volto pro Brasil ou não. Daí você vai lá pra tua opinião, né? Acho que tem que voltar por isso, por isso, por isso. E se você tivesse me escutando, você perguntaria pra mim, qual a dúvida? O que aconteceria para você voltar ou para você ficar? Isso é me escutar. Agora, emitir a sua opinião, você não me escutou. Você escuta você, a sua opinião e passa ela para mim. Como é difícil escutar, porque eu vejo que muitas vezes eu estou ouvindo as pessoas e já estou pensando na resposta. Isso é muito natural, mas isso não é ouvir, certo? Pensar na resposta é quando a pessoa te pergunta. Essa é a diferença. Vamos lá. Conhecêssemos ao invés de conviver. A gente parece que vai só conhecer as pessoas quando a gente começa a conviver com elas, né? E a gente deveria conhecer as pessoas antes de conviver, né? Mas é complicado, eu acho que a gente acaba realmente conhecendo quando a gente convive, porque as pessoas se mostram quando convivem mais, né? E vamos que vamos. Olhássemos as pessoas pelo que podem ser e não pelo que elas são. A gente podia enxergar mais o potencial, seja numa criança, num adulto, num colega, né, numa amiga, com o potencial. E se a gente falasse, olha, eu tenho um amigo que eu tô com uma boa intenção de ajudar, mas eu não sei se ele entende isso, porque eu olho o potencial dele e fico meio que empurrando ele pelo potencial, mas ao mesmo tempo ele tá no ritmo dele, né? Mas a ideia é essa, eu enxergo o potencial que ele tem e falo esse potencial para ele, né? Porque ele é muito mais do que ele está sendo, mas é um tempo dele para chegar lá. Então, essa medida também não é fácil, mas que se a gente enxergasse mais o potencial das pessoas, a gente ajudaria mais as pessoas. E até a si mesmo. Até a si mesmo, porque você poderia ter trocas muito melhores se você enxergasse o potencial do que apenas o julgamento ou rótulo que você deu, principalmente a nível de primeira impressão. Tá? E se nos inspirássemos ao invés de drenar, se a gente, em vez de invejar, a gente dissesse, também quero um carro, o que eu vou fazer para ter um carro? Também quero um namorado, o que eu preciso melhorar para ter um namorado? Né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, e ela é gorda, ou ela é magra, ou ela é velha, ou ela é nova, ou ele, ou ela, dá tanto faz, e tem namorado e eu não. Bom, provavelmente ela foi uma boa ouvinte, talvez ela foi charmosa, talvez ela tenha saído e dado oportunidade de conhecer pessoas, talvez você tenha que pensar o que ela faz e se inspirar para fazer igual ou melhor, em vez de invejar, né? Acho que cabe a nós começarmos a fazer as coisas em vez de apenas criticar o que está sendo feito, né? A gente podia se inspirar em vez de invejar. Não interessa se é branco ou não, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Entrou mais, tá ótimo. Isso é difícil. Boa dica. Maravilha. Deixa eu só trocar aqui para live stream. O áudio tá bem? Tá. Da semana passada. Live stream. Semana passada, quando eu troquei, ficou sem som. Então hoje eu tô cuidando pra ver se não fica sem som. Da semana passada, do nada ficou sem som, mas tudo bem. Então, em primeiro lugar, boa noite para vocês. Que vocês tenham aproveitado a live no sentido de trazer dicas. Primeiro, de não buscar não ser pessoa tóxica. E quando, no caso, tiver pessoas tóxicas, em primeiro lugar, não entender que é para você, é ela. Mas não deixar se criar, sabe? Não dar ferramenta, não dar espaço para essa pessoa, porque a pessoa tóxica precisa de espaço, precisa de plateia. Se ela não tem, ela realmente murcha. Não importa se é controladora, se é vítima, ela precisa de plateia. Então, quando a gente para de ser a plateia, ela sofre, ela realmente sofre. E isso faz ela mudar. Ninguém muda porque alguém quer, a gente muda porque está desconfortável estar ou ser o que a gente está sendo, né? Ou o que está acontecendo com a gente. A gente muda pela dor, a gente não muda pelo prazer. Não é quando tá tudo bom, quando a gente tem toda a atenção no mundo, que a gente vai pensar que a gente está errado. A gente só faz alguma coisa quando não está funcionando como eu quero.
Então, que vocês possam tirar proveito disso. Desculpe a live longa, que foi bem longa dessa vez, mas acho que foi por um bom motivo. Espero que vocês tenham gostado. Ao invés de estar dizendo que foi excelente, quem mais gostou me diz, que eu vou ficar contente em saber. E me deixa um like aí também, que é importante para esse vídeo ser espalhado para mais pessoas, sejam tóxicas ou não tóxicas, que a gente possa espalhar. Então tem que botar comentário, tem que colocar curtido aí, que a coisa funciona melhor. Mas igual, um super beijo para vocês por estarem comigo até agora e me aguentarem cheia de fúrias hoje. E até a semana que vem. Beijo bem grande para vocês e a gente volta a se falar. Se alguém tem algum assunto que queira que eu comente, também pode dizer que eu dou umas comentadas por aí. Beijo bem grande, deixa eu ver. A Gisele falou obrigada. E depois então eu sigo vendo os comentários. Super beijo, até a próxima e lá fui eu.